Nem sempre na vida você vai ter uma segunda chance. Na maior parte das vezes, você vai sofrer para conseguir uma única oportunidade e ninguém quer saber se você merece ela ou não. Vão cobrar de você independente do que você passou para chegar onde você chegou. E isso serve para tudo na vida e claramente o futebol não tá de fora. Quantas vezes um jogador é questionado por onde ele passa, com torcedores cobrando e duvidando de tudo que ele é capaz de fazer, sem ao menos saber por que é que ele tá daquele jeito, por que é que o jogador tá bem ou mal com a camisa de determinado clube. O Wesley Moraes era desses jogadores que pouca gente conhecia quando ele pintou pela primeira vez em um grande clube do Brasil. E não demorou nada para ele virar alvo de torcedores e até mesmo piada, figurando em lista dos piores atacantes que já vestiram a camisa do Internacional de Porto Alegre. Por alguns maldosos nas redes sociais, o jogador foi tratado de tudo quanto era jeito. De desconhecido, o Wesley acabou ganhando fama no Brasil com rótulos que muitas vezes foram sim injustos, mas que infelizmente acontecem no futebol. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com ele para a passagem dele no Internacional ter sido tão abaixo do esperado e onde é ou como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. E rapaziada, quero lembrar também que esse vídeo aqui tem o apoio do SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular, com informação de todos os jogadores, tendo ali nota, mapa de calor, que jogador chuta melhor, desarma melhor. É um app perfeito para você que quer manjar tudo de bola, e eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado e o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Em janeiro de 2022, o Internacional venceu a concorrência do São Paulo e fechou a contratação por empréstimo do atacante Wesley Moraes, que estava no Aston Villa da Premier League na Inglaterra. Um torcedor ou outro mais antenado podia até saber quem era esse jogador, mas a maioria não fazia ideia de quem era ou de como o Wesley jogava definitivamente. A referência mais utilizada para explicar o jogador era de que ele já havia até mesmo sido convocado para a seleção brasileira principal, e isso não é pouca coisa. Ele chegou na seleção em novembro de 2019, convocado pelo técnico Tite depois da lesão do David Neres para os amistosos contra a Argentina e a Coreia do Sul. Ele vivia um momento sensacional pelo Aston Villa lá em 2019, quando ele foi chamado para a seleção. Merecia demais aquela convocação. Com passagens pelo futebol da Eslováquia e da Bélgica, o Wesley Moraes tinha na época 22 anos, era natural de Juiz de Fora em Minas Gerais e ele ganhou destaque na Europa ao se tornar a contratação mais cara da história do Aston Villa, tendo sido vendido pelo Clube Bruges da Bélgica por cerca de 25 milhões de euros, na cotação da época 105 milhões de reais. E ele foi bem nos treinos da seleção brasileira, chegou a entrar no jogo, impressionou o Tite, podia até seguir sendo convocado, mas infelizmente, vivendo o grande momento, ele acabou se lesionando gravemente em 3 meses depois da convocação para a seleção. E cara, quando eu digo se lesionou, eu quero dizer que na verdade acabaram com o jogador numa imagem que é assustadora. O Wesley ficou mais de um ano fora dos gramados recuperando o joelho. Foram 480 dias, quase 500 dias sem poder jogar, tratando da lesão. Nunca mais ele foi o mesmo jogador. E eu já tô cansado de falar aqui o quanto essa lesão no joelho machuca o atleta, o quanto uma lesão desse tipo, uma ruptura do ligamento, pode ser destrutiva para a carreira de qualquer atleta.
Ele, quando chegou ao Inter, já veio porque depois da lesão ele não era o mesmo atleta. O Aston queria recuperar o jogador e via o empréstimo como uma possibilidade dele jogar mais vezes, dele recuperar a confiança até para voltar a jogar pelo clube da Premier League. E no pensamento do Aston, não havia lugar melhor para ele recuperar a confiança do que jogando num grande clube do Brasil, no país dele, de origem, ter o abraço e o carinho da torcida, conseguir recuperar a confiança e ou fazer uma boa venda ao Internacional depois, ou ter o jogador de volta para que ele pudesse voltar a fazer gols pelo clube inglês. Mas a vida real não é como o videogame, as coisas não são fáceis e o Wesley nunca mais foi o mesmo jogador, embora ele tenha se esforçado muito, ele não conseguiu entregar no Internacional. Em 21 jogos foram apenas 2 gols marcados e atuações que a torcida não aprovou de maneira nenhuma. Cara, e assim, pro torcedor do Internacional a passagem dele foi horrível. E eu entendo também o torcedor do Inter, né? Ele não quer, o time não é um hospital para recuperar jogador, ele quer que o cara venha e represente. A gente tá falando de um clube gigante, não é clube para reabilitar jogador nenhum. Mas cara, o Wesley veio cheio de vontade, ele queria, o São Paulo também queria o jogador, veio pro Inter e ele não conseguiu entregar. E aí, velho, não tem o que fazer. Time grande, cobrança grande. Sem brilho pelo Internacional e uma passagem frustrante, ele foi emprestado novamente pelo Aston Villa, só que dessa vez para o Levante, um clube da segunda divisão da Espanha. E aqui você vê que ele era um jogador de seleção brasileira antes da lesão. Era a contratação mais cara da história de um clube da Premier League. Foi emprestado ao futebol brasileiro para jogar num gigante. Ele veio defender o Internacional de Porto Alegre, campeão mundial. E de repente, o cara tava jogando a segunda divisão da Espanha. E embora ele tenha tido mais jogos, teve quase os mesmos minutos que ele teve no Internacional e até conseguiu jogar melhor, mas não muita coisa. Não brilhou como se esperava. E aí, meu amigo, não há o que fazer. Foi decepcionante. Em 43 jogos no Levante, ele marcou 4 gols e deu 3 assistências. Muito pouco para um atacante de quem muito se esperava, jogando a segunda divisão da Espanha. O contrato dele com o Aston Villa acabou, ele ficou sem clube e acertou com o Stoke City, um clube da segunda divisão inglesa. E ele teve uma passagem, cara, que, como eu posso definir, foi desastrosa. 23 jogos pelo clube inglês e ele não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. A gente tá falando da segunda divisão inglesa, cara. E simplesmente foi isso, ele não conseguiu jogar. E a partir dali, tudo mudou na carreira dele, né? A oportunidade que ele recebeu depois foi uma oportunidade gigantesca para um jogador que estava sem mercado, porque atacante que não faz gol morre de fome, não tem jeito. Ele assinou com um clube da segunda divisão da Turquia, o Fatih Karagümrük, e em agosto de 2024 começou a jogar pelo clube e a partir dali as coisas foram andando para ele. O Wesley é um cara de 28 anos, um cara que teve a honra de vestir a camisa da seleção brasileira, a seleção mais importante do planeta, um cara que jogou Premier League, que jogou num gigante como o Internacional e que podia simplesmente chegar num clube da segunda divisão da Turquia e meter uma perna, jogar como se, cara, eu sou muito maior do que esse time, eu sou muito maior do que essa liga. Mas não, cara, ele não chegou lá se achando maior que o clube ou que a liga, muito pelo contrário. Ele deu a vida, jogou muita bola. Ele teve humildade de entender o momento dele, que era um atacante que foi mal no Internacional, foi mal na segunda divisão da Espanha, na segunda divisão inglesa, um cara que não fez gol pelo Stoke City, que chegou a jogar pelo Sub-23 dos caras. Então realmente o momento dele não era bom, era baixar a cabeça e fazer o máximo que ele pudesse. E meu irmão, foi exatamente o que ele fez. Hoje ele voltou a fazer gol e tem números incríveis, sensacionais. O time dele tá muito perto de conseguir subir para a primeira divisão do campeonato turco. E isso passa diretamente pelo que o Wesley vem fazendo na temporada. Em 28 jogos pelo clube, ele fez 18 gols e deu 6 assistências. O Karagümrük tem 48 gols marcados na liga e o Wesley participou de 24 desses gols. 50% dos gols da equipe saíram dos pés dele. Ah, mas é a segunda divisão da Inglaterra. Meu irmão, meu cornetinha, você jogou aonde?
É claro, eu sei que o nível técnico é mais baixo do que em outras ligas, eu não tô discutindo isso, mas fisicamente se corre e se leva porrada em qualquer lugar do planeta, e ele vem conseguindo ser importante pelo clube turco. Foi uma segunda chance que ele recebeu da vida, uma segunda chance que ele recebeu do futebol, e o cara vem correspondendo, todo jogo ele tá marcando gol, tá dando passe, tá jogando muita bola sim. E eu torço muito pelo jogador e espero que ele consiga chegar à primeira divisão da Turquia com o clube dele e quem sabe assim abrir novos mercados para jogar. O futebol é meio injusto. Pensa comigo, olha esse cara que deu esse carrinho assassino no Wesley. Não pensou nem um pouco enquanto isso podia acabar com a carreira do atacante e de fato atrapalhou demais a carreira do jogador. E o marcador seguiu jogando normalmente, quebrando outros joelhos por aí. Coisas da bola, né? Não sei se é justo, são coisas da bola. Mas e você? Se lembra do atacante Wesley Moraes? Sabia que ele tá dando essa volta por cima no futebol? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso. E não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui e cara, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui do Inter? Clica aqui pra eu te contar essa história.